Ei, alô, 2. Ei, Jesus. Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor esteja com todos. Glória a Deus. Começamos o nosso culto em adoração ao Senhor, pois Ele é digno de receber toda a nossa adoração, porque Ele cuidou de nós nesse dia, Ele nos nutriu com a sua presença, Ele nos livrou, Ele nos deu livramento do perigo de morte, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem cuidado do nosso trabalho. Então Ele é digno de ser adorado nessa noite por tudo que Ele realizou na cruz do Calvário. E por isso nós estamos aqui, não apenas para mais um culto, mais um dia de quinta-feira, mas um dia especial de culto e adoração ao Senhor Jesus, porque Ele já se faz presente. Ele está presente quando o seu povo se reúne, ali forma o corpo espiritual, onde Cristo é o cabeça da igreja, e Ele está presente no nosso meio. E nós temos que crer nisso, nós temos que crer na Tua presença, nós temos que crer que o Senhor, Ele se alegra quando nós nos prostramos diante da Tua presença, quando nós buscamos a Tua face, porque Ele deseja ter cada vez mais um relacionamento conosco. E aqui estamos nós nessa noite para fazer tudo isso. Eu vou pedir a você que feche os seus olhos, incline suas cabeças, porque nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, ó Senhor, por toda a graça que o Senhor tem nos concedido. Nós podemos, Deus, perceber, nós podemos, Senhor, sentir, ó Deus, crendo que a Sua presença é real e tem sido real nas nossas vidas. Meu Deus, nós te louvamos nessa noite, na beleza da Tua santidade. Deus, o Senhor é Deus maravilhoso, que não desampara, que não abandona os seus em hipótese alguma. O Senhor é o Deus presente, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Yahvé Shammah, o Deus presente no meio do seu povo. O Senhor é a nossa bandeira, como foi pregado aqui semana anterior. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa causa, dia após dia, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, te pedir nessa noite que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, ó Deus, como sacrifício vivo, como um culto racional ao Senhor, ó Deus, transformando as nossas mentes e os nossos corações, ó Deus, para que possamos assim desfrutar da Sua boa, perfeita e agradável vontade, porque o Senhor é Deus galardoador daqueles que te buscam, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E pela fé nós estamos aqui nessa noite reunidos para buscar o Rei dos Reis, para buscar o Senhor da glória, aquele que criou todas as coisas, aquele que disse haja e houve todas as coisas, aquele que formou os exércitos dos céus, aquele que formou os animais, aquele que formou animais aquáticos, animais silvestres, aquele que formou o homem e aquele que formou a mulher para ser a sua ajuradora, e que soprou nas narinas o fôlego de vida, e assim passaram a ser seres viventes. Deus, e aqui estamos nós, Senhor Deus, ainda que afetados pela natureza adâmica, mas que o Teu Filho nos remiu com o Seu sangue na cruz do Calvário, nos tornando agora remidos, nos tornando agora inocentados de toda a culpa pelo pecado, nos garantindo a salvação e nos selando com o Teu Espírito, que é a garantia, que é o penhor da garantia divina. E aqui estamos nós, Senhor Deus, nessa noite para nos debruçarmos na Tua presença, nos Teus braços. Nós queremos Te lançar nos braços do Espírito Santo, nos render a Ti nessa noite, de ver o Teu agir, ver o Teu manifestar na nossa vida, ver o Teu manifestar no nosso meio, aqui nesse lugar, Senhor Deus. Se a Sua presença não for conosco, ó Deus, tudo será em vão. Mas nós cremos que quando o Seu povo, Senhor Deus, te busca, quando o Seu povo clama ao Seu nome, o Senhor se manifesta, o Senhor se faz presente. Nós temos, Senhor Deus, testemunhos da Tua palavra, onde os Teus filhos se buscavam. Ali Elias, ó Deus, ali conta os profetas de Baal, no momento que Elias clamou o Seu nome, o Senhor respondeu a Elias com fogo, ó Deus, queimando todo aquele altar, porque o Senhor é Deus vivo, porque o Senhor é Deus presente, porque o Senhor é Deus que está acima de todo o trono. O Seu trono é alto e sublime, meu Deus, os céus é a Sua morada, ó Deus, morada de lugar inacessível aos homens. Deus, nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça
dispensado nas nossas vidas, por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas, e hoje nós estamos aqui felizes, com os nossos corações jubilosos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, porque sabemos que o Senhor não perde o controle de coisa alguma, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, todas as coisas estão ao seu serviço, todas as coisas estão ao seu dispor, Senhor meu Deus, porque o Senhor é Deus que fez os céus e a terra, o Senhor é Deus que tem toda a autoridade, Jesus, nos céus e na terra, e por isso basta apenas uma palavra para que tudo aconteça, para que todo o quadro que seja trágico se torne em algum fim proveitoso para o seu reino. Nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos mais de Ti, nós queremos buscar mais do Senhor, queremos transbordar, Senhor Deus, do Seu rio, nós queremos nos encher nessa noite do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, o Espírito Santo receba o convite nessa noite, para, Senhor Deus, para com o Seu poder e a Sua unção vir sobre nós nessa noite. Venha ser algo diferente nessa noite, meu Deus, como nunca vivemos. Meu Pai, em nome de Jesus, o nosso coração está em grande expectativa para ver o Seu mover em nosso ser, porque nós queremos, Senhor Deus, sair do estágio mediano, nós queremos mergulhar mais, Senhor Deus, no Senhor, nós queremos mais de Ti, queremos experimentar mais do Senhor, dia após dia, Senhor Deus, e creio que não será diferente nessa noite. Eu quero te pedir uma bênção por todos aqueles que chegaram, por todos aqueles ainda que irão chegar, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, com a Sua mão forte, estar sobre esse lugar, estar sobre esse bairro, com o Teu Espírito Santo na Tua onipresença, visitando os lares, visitando as famílias, visitando, Senhor Deus, os lugares que estão em caos. Pai, em nome de Jesus, vai revertendo o quadro, vai, Senhor Deus, dando livramento. Em nome de Jesus, vai, Senhor Deus, livrando do laço de morte, meu Deus, todo aquele, Senhor Deus, que tem os pés que correm com sangue nas mãos, que sejam agora frustrados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor visite, ó Deus, as crianças desse bairro. Pai, em nome de Jesus, que a Sua igreja, ela possa ser o farol na vida dessas crianças, e que elas possam ser a futura geração de verdadeiros adoradores, que são aqueles que o Senhor busca. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse bairro nas Suas mãos, bairros e adjacentes. Pai, em nome de Jesus, abre a porta do Evangelho, abre a porta do Evangelho nesse lugar, Deus, abre a porta da palavra, para que nós possamos adentrar, ó Deus, nos corações, meu Deus, destruídos, destroçados pelo pecado, Pai, para que a glória do Senhor seja nesse lugar, e que essa igreja, meu Deus, seja reconhecida por um ministério que alarga suas tendas. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor Deus, profetizar sobre esse lugar, profetizar renovo, profetizar restauração sobre esse lugar, meu Pai. Queremos profetizar saúde mental, saúde psíquica, Pai, saúde física. Pai, aonde está um doente agora, Pai, vai tocando, Senhor Deus, quando o Senhor é o Jeová Rafá. Pai, em nome de Jesus, vem provendo a cura, vem, Pai, desfazendo todo laço, toda enfermidade. Glorifica o Seu nome, Pai, glorifica, visitando agora os hospitais. Pai, Senhor Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, vai eliminando, Senhor Deus, todo o avanço dessa Covid. Pai, em nome de Jesus, que esse vírus ele não tem mais poder do que o Senhor. Apenas uma palavra é o suficiente para que ele volte atrás. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo que crê no Senhor, que crê no Seu nome, fazendo menção do Deus vivo, para a glória do nome de Jesus. É que nós oramos agradecidos. Amém, amém, e graças a Deus. Quantos concordam? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês que estão com Bíblia nas mãos, vamos abrir aqui no livro de Salmos, botar o celular silencioso. Espera aí. Salmos capítulo 2. No seu versículo 7 e 8. Todos acharam? Quem achou, diga amém para ver.
Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim. Deixa eu nos achar. Amém. Falarei do Senhor. Ele me disse: filho, hoje te gerei. Diga comigo: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Amém? Palavra do Senhor para nós. Desde quando eu conheci esse texto, eu fiquei maravilhado. Claro que o profeta Davi, rei e profeta Davi, ele faz uma menção acerca do que a gente vê lá Mateus falando. Mateus usando esse texto de Salmos, acerca do seu filho amado, aquele que do Egito chamou, e chamou de filho amado. E aqui Davi, ele é um rei, ele é um homem de guerra, ele é um homem de batalha. Então, é esse daqui? Será que é esse? Então, Davi é um rei de guerra, um rei de batalha, vencedor, né? E aí, aqui inspirado por Deus, ele escreve que Deus é aquele que daria às nações, né, que ele pedisse. Aqui no caso de Davi é uma questão territorial de guerra e despojo de domínio. No nosso caso podemos dizer que nós também enfrentamos uma guerra. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, e esses são aqueles que lutam contra tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus. Então, esses principados e essas potestades, eles são inimigos de Deus. Sendo assim, nós nos classificamos como inimigos desses que são essas potestades, principados e dominadores do mal. Sendo assim, o que nós temos que fazer é lutar pela causa do Evangelho, pedir ao Senhor para que Ele nos dê as nações como herança, através do Evangelho, né? Através da evangelização, através da vida no altar e da proclamação do Evangelho. Então o Senhor está dizendo para você nessa noite: se você pedir a Ele, Ele vai te dar as nações por herança. Você crê nisso? Talvez você não entenda de fato, mas Deus, Ele vai muito além. Ele está muito além até disso que eu estou falando. Vai na medida do que você crê, na medida do que você pensa, o que seja isso. Pede-me, eu te darei. Deus, Ele está dizendo a você que se você clamar por algo, especificamente por nações, Ele te dará. E se nós clamarmos pelo Brasil, será que Ele nos dará o Brasil? Será que se nós clamarmos, se nós pedirmos: Senhor, dai-nos a Bahia, dai-nos o Brasil, Senhor, dai-nos o bairro do Palmeirudo, será que Ele nos daria isso? Amém. Eu acredito que sim, né? Então, fica esses salmos aí para o coração de vocês nessa noite. Nós vamos estar entoando os louvores aqui. Nós vamos fazer hoje a capela. Eu pedi que você fique de pé. Nós vamos fazer a capela e nós vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é bom. Cante assim com a gente, ó. Aos reis dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, cante. Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu
pois por suas mãos foram criados o quê? Terra, céu e mar e todo ser Que nele jaz, toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Aos reis dos reis consagro o que? Tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, ó Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores. Só tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as suas obras, pois por tuas mãos o que? foram criados. Terra, céu e mar e todo ser que nele jaz, toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és, ele é o quê? O Deus Criador. Pois tu és, Senhor, pois tu és o Deus Criador. Continuemos a glorificá-lo. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Como é o nome dele? Jesus de louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus de louvor ao Rei Jesus. Amém? Quantos podem dizer amém? Quantos podem glorificá-lo nessa noite, exaltar as palmas bem forte, porque Ele é o maravilhoso, Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha só, você vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar ao Senhor, ok?
Fique à vontade para fazer isso. Oferte seu coração, oferte a sua vida no altar, porque Deus, Ele se agrada com a sua oferta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Glória a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Quer ver? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda, me guarda. Pode descansar nele, pode descansar. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Quantos estão seguros? Quantos estão? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor é perfeito, o seu amor é maravilhoso, não há igual. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Sabe o que acontece se você passar pelo vale? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Confia nele, me guarda. Braços é o meu descanso, único lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Somente em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Recai tua graça. Glória a Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. A tua graça é suficiente. Recaio de novo em suas mãos. Eu recaio em sua graça. Oh Senhor Jesus, recaio de novo em suas mãos. Se eu passar pelo vale, quantos acharão descanso? Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele não dorme, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é, nele
você pode descansar nele sim, em teus braços confia nele, irmão, confia nele, em teus braços o meu. Oh Senhor, não há outro lugar que nós possamos descansar, não há outro lugar que nós possamos confiar, ó Deus, que não seja nos teus braços. O Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é o nosso paizinho, o nosso Abba Pai, é aquele a qual nós clamamos, porque não existe outro que está tão perto do seu povo quando clama o seu nome. Deus está presente nesse lugar, e nós estamos aqui, ó Deus, nos debruçando diante do Senhor, colocando diante do seu altar a nossa vida, colocando diante do seu altar todas as nossas ansiedades, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um aqui presente, ó Pai. O Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem guiado nossos passos, ó Deus. O Senhor é o nosso guarda de Israel, que não dorme, e nem cochila, e nem toscaneja, pois o Senhor é Deus presente. Pai, nessa noite nós entregamos tudo ao Senhor. Receba tudo, Deus, nessa noite. Não queremos deixar nenhum espaço vago para qualquer outra coisa que não seja o Espírito de Deus em nosso coração nessa noite. Pai, vem trabalhar em nossos corações, pois o nosso coração, Deus, está ardente por sua palavra nessa noite. Pai, vem queimar o nosso ser, vem queimar os nossos corações com a sua palavra, transformando, ministrando mudança. Deus, em nome de Jesus, vem com o fogo do seu altar, purificando toda injustiça e todo pecado em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, receba as ofertas dessa noite. Receba, Deus, tudo que foi colocado nos gasopilácios, meu Deus, em nome de Jesus, que seja para a bênção do seu povo, que seja para a administração da sua seu reino. Pai, receba a glória e o louvor nessa noite, receba a adoração do Senhor. Quantos podem adorar o Deus vivo nessa noite? Quantos podem exaltar o seu nome? Quantos podem glorificar o seu nome? Não se acanhe, tenha liberdade, pois onde está o Espírito, aí há liberdade de vida, e Ele está presente nesse lugar, irmãos. Aleluia. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o nosso descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Tem um vídeo aí rapidinho que nós vamos passar, e a partir disso passar a palavra para o pastor. Bota esse vídeo aí de missões estaduais, que ainda nós estamos em campanha. Lembrando que nós temos até o último domingo de agosto para nossas ofertas de missões estaduais. E preste bem atenção nesse vídeo aí. Dá mais um som aí. Graça e paz, queridos. Quem está falando é o pastor Robelito Cigano, missionário do meio do povo cigano pela Convenção Batista Baiana. Eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu creio na evangelização do povo cigano. Eu creio na conversão do povo cigano. E eu creio que você é um missionário em potencial para evangelizar o povo cigano. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, verso 23... Jesus perguntou para aquele homem: se eu posso curar o teu filho? Tudo é possível para o que crê. Sabe o que estava acontecendo com aquele homem? Aquele homem estava diante de Jesus, mas ele não enxergava Jesus, porque ele não tinha fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se traz à existência. Você pode não ver nada, mas se você tiver fé, aquilo vai se realizar, aquilo vai se concretizar na sua vida. Aquele homem estava esperando Jesus impor as mãos sobre o filho dele que estava endemoniado, e não aconteceu nada, porque ele não tinha fé no seu coração. Muitas vezes as pessoas olham para o povo cigano e dizem assim: não, aquele ali já está condenado, já vai para o inferno, aquele ali é descendente de Caim, é errante, vagabundo, peregrino sobre a terra. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer o seguinte: olha, Jesus Cristo ama o povo cigano assim como ama todos que são feitos à imagem e semelhança dele. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo para uma viagem missionária, e o meu pai estava na sala, sentado no sofá, esperando a minha saída. Meu pai estava viúvo, estava deprimido, estava morando comigo, e eu estava cuidando dele. E quando ele me viu arrumado de malas prontas para uma viagem missionária, ele começou a chorar. E chorou numa tristeza profunda, e depois ele começou a falar bem alto: eu perdi o meu filho para as igrejas, eu perdi o meu filho para as igrejas.
Ou seja, ele na condição de pai, com 70 e poucos anos, ele queria um filho para cuidar dele. Mas eu tinha um chamado, e naquele momento entrou uma dúvida no meu coração: como eu vou deixar meu pai para servir a Jesus? Como eu vou abandonar o meu pai? E nesse instante o Espírito Santo falou para mim: não ceda, porque se você ceder, nunca mais você vai fazer a obra. Eu saí com os olhos rachos d'água, minha esposa foi consolar ele e disse para ele que nós ia voltar depois de 4 dias, que era para ele esperar, que a gente ia voltar muito rápido. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. E quando eu chorava, eu senti que eu não era um filho como deveria ser para cuidar do meu pai. E quando eu saí na pista, viajando, eu chorava copiosamente. Minha esposa ficou muito preocupada porque eu estava chorando e eu estava inconsolável. E depois eu comecei a falar bem alto no carro, clamando a Deus, e disse: Deus, se eu sou chamado para missões, se eu sou chamado para ser pastor, se eu tenho chamado de evangelização do povo cigano, depois daquela curva, que me apareça um caminhão, cara de tatu vermelho, acenando com os faróis para mim 3 vezes. E quando eu fechei a boca, apareceu um caminhão vermelho, cara de tatu, acenando para mim com o farol 3 vezes. Eu enxuguei o meu choro, porque eu entendi que Deus tem um chamado de salvação para o povo cigano. A minha esposa, que não estava chorando, ao ver essa experiência com Deus, ela começou a chorar e dizer: Deus existe e Deus responde a oração dos seus servos. Meu irmão, minha irmã, nós fizemos aquela viagem e a viagem foi uma bênção. Nós evangelizamos vários acampamentos de ciganos, distribuímos material evangelístico, dormimos lá no acampamento deles, e Deus com certeza visitou o coração daquele povo. Eu voltei, o meu pai estava muito bem. Ele que não queria que eu fosse crente, que era contra a minha fé, depois de 11 anos, ele se converteu a Jesus Cristo. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu acreditei. E você tem que acreditar que Jesus Cristo ama ao povo cigano. Sabe qual é o maior desafio para nós? É fazer com que o cigano seja visível aos olhos da igreja. Porque o povo cigano é invisível aos olhos de todo mundo, mas Deus contempla a necessidade do povo cigano. Eu te desafio a conhecer a história do povo cigano, a ofertar para missões com o povo cigano, a orar pelo povo cigano, porque o povo cigano é alvo do amor do Pai. Eu creio, você crê? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Robelino. Larga tua terra por estar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vídeo maravilhoso, né? Experiência maravilhosa. Essas e outras histórias fantásticas que existem, né? Por aí afora, porque Deus é Deus do extraordinário. E Deus tem uma missão. Deus tem uma missão de alcançar todos os povos através do seu povo, o povo da Bíblia, o povo do livro, o povo de Cristo. E o nosso desafio é fazer com que essa obra continue acontecendo, quer seja indo, quer seja orando, quer seja cooperando financeiramente, porque esses são os pilares, né, de missões. Então nós como igreja não podemos ficar de fora disso. Nós temos aí o nosso alvo, e nós, eu não sei exatamente, só do Cine que poderia dar esses números. 3 mil. Hein? Não, o alvo é 3 mil, mas eu não sei quanto nós temos, né? Mas nós temos até o final de agosto. Então, a nossa oração é que Deus possa estar tocando no coração da igreja, para que possa estar cooperando financeiramente com essa obra, porque através dessa cooperação financeira é que esses homens, que essas mulheres de Deus se mantêm no campo missionário. Então esse é o nosso grande desafio, de fazer com que essa obra continue de pé. Assim também como nós também estamos pedindo a vocês para estarem orando e participando também, porque essa obra não é de Jace, essa obra não é minha, essa obra não é do pastor, essa obra é de Jesus. Há todos quinzenais, né? Sábados quinzenais. Esse sábado agora nós teremos aí a sopa nas ruas, né? Vamos estar levando alimento aí para as pessoas ali de rua, levando a palavra de Deus. E nós carecemos das suas orações, e que também precisamos de pessoas, precisamos de soldados para estarem conosco nessa frente de batalha, certo? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Passo a palavra para o pastor.
Graças a Pai, graças a paz, queridos. Amém? Glória a Deus. As pessoas aprenderam a olhar para o povo cigano de uma maneira um pouco deturpada, né? Tempo atrás eu estava num comércio, uma loja, não sei, e aí tinham duas senhoras lá com uma sacola de roupa, vendendo roupa. Aí uma das pessoas virou para mim e falou assim: eu acho que é cigano, deve ser roubado esse negócio. Então, o pessoal já olha o negócio trocado, né? O pecado está no coração do homem, independente de ser cigano, de ser o que for. E Deus ama os povos, as nações. E é claro, como é um povo que já tem uma cultura nesse aspecto arredia, porque é visto pelo resto da sociedade como um povo meio rebelde nesse aspecto, não tem casa, não tem terra, não tem. Então, eles já se sentem assim. Então, se torna até um pouco mais difícil de abrir o coração. E é um desafio para missões realmente lidar com os povos ciganos nesse aspecto. Mas tem muitos ciganos convertendo, principalmente aqui no estado da Bahia, há muitos relatos. Queridos, próximo domingo nós temos nosso culto administrativo, estará começando às 10 horas, terceiro domingo, ok? Nós temos aí a capacidade de receber até 50 pessoas para o culto administrativo. Você pergunta, como é que vai fazer, pastor? Não sei, né? Tomara que venham 49, aí 50 e acabou, né? E os outros, porque a gente também não vai transmitir pela internet. Então, mas vai dar certo. E antes do culto administrativo, na verdade, o culto administrativo nós não temos nenhum assunto específico, especial, são assuntos gerais, é uma assembleia normal da igreja. E antes do culto administrativo, nós teremos o nosso culto bíblico dominical. Já ouviu falar? Culto bíblico dominical? Não, de repente você já tinha escutado escola bíblica dominical. Mas essa a gente não pode ter. Infelizmente, a prefeitura vetou escolas na igreja. Então a gente vai ter o culto bíblico dominical. Como é que vai ser o culto bíblico dominical? Igual esse culto aqui. O professor aqui, em cima de preferência, com a Bíblia, ensinando, microfone, e à disposição dos irmãos que vão estar sentados, espaçados, de preferência assim, bem separados. Estou vendo alguns irmãos aí juntinhos, um do outro, às vezes é marido, mulher, filho, filha. Mas se os irmãos puderem evitar sentar juntos, melhor. Porque entra um visitante, não sabe o contexto, vai sentar separado. Se entra um visitante, está todo mundo junto, então vou sentar junto também. Então a gente precisa ser exemplo. Nós precisamos dar o exemplo para aqueles que chegarem, verem em nós o exemplo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 3, verso 1. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Estou entendendo. Sim, 9 horas, o nosso culto bíblico dominical. Nesse domingo, especificamente, será uma introdução, uma devocional, por assim dizer. Até porque nosso culto administrativo começa às 10. Então, o culto bíblico vai começar às 9. O irmão Cláudio está ali, ele é o professor. Deve seguir mais ou menos aí até 9h50. 50 minutos, acho que dá uma introdução? Dá uma introdução. Amém, queridos? De 9 às 9h50. Aí o irmão Cláudio começa às 9 horas. Se tiverem 3 pessoas aqui, você pode começar. Eu, você e mais um. Eu vou estar. A não ser que Jesus volte ou aconteça um extraordinário. Mas comece às 9 horas. Com som, sem som. De qualquer maneira, Bíblia, pessoas, e a gente começa às 9 horas no ensino da palavra. Vai até 9h50. A gente tem aí um intervalo de 10 minutos, 10 horas a gente instala o nosso culto administrativo. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, verso 1. Eu vou ler outros textos também, mas eu quero abrir nesse. Quantos aqui tem fé, irmãos? Quantos aqui tem fé? Amém. Quantos aqui tem um sonho? Sonho, não é pesadelo não, sonho. Agora, quantos aqui têm e sabem um sonho que é de Deus para a sua vida? Você sabia que Deus tem um sonho para a sua vida?
Antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você, e juntamente com o sonho que Ele tinha sobre você, Ele sonhou coisas sobre você. Deus tem um desígnio. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os planos de Deus são melhores que os nossos. Então Deus tem planos para você, Deus tem sonho para você. Muitos desses sonhos, se não boa parte, Ele colocou na sua própria palavra. Estão tudo aqui, estão todos aqui. Então nós precisamos entender a palavra, ela é a nossa bússola, nos dá a direção. Então Deus tem sonhos para nós, e Deus tem projetos para todos nós. E aí você de repente pergunta assim: mas pastor, eu não estou vivendo sonhos de Deus, estou vivendo alguns problemas na minha vida, talvez enfermidades, talvez lutas em casa, relacionamentos, dificuldades, confusão na mente, dúvida, falta de fé às vezes. Quem é que não passa por essas coisas? Todos nós passamos por isso. Às vezes temos dias bons e temos dias ruins. Como o profeta Jeremias escreveu lá o livro de Lamentações, ele tinha dias bons e tinha dias ruins. Às vezes ele acordava e parecia que estava tudo bom, mas um belo dia ele acordava com mau humor, talvez uma ansiedade, uma pressão no peito, e ele não sabia o que fazer, ficava em casa. Era um aspecto de depressão, aliás era depressão. Jeremias, o profeta de Deus, o profeta Jeremias, e um belo dia ele acordou e falou: mano, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida, e isso é o motivo porque eu não sou consumido, é o motivo porque eu não sou destruído. Então ele se atentou para isso, de que ele tinha a promessa de Deus, a misericórdia de Deus fazia parte das promessas de Deus para a vida dele, e ele tinha que se lembrar disso. As misericórdias de Deus não tem fim. Deus todos os dias renova sobre a minha vida misericórdia. Este é um plano, existem muitos planos. Aí você pode dizer: bom, mas eu oro e nada acontece. Quantos aqui já tiveram uma experiência de orar por muitas vezes e não acontecer nada, além de mim? Quantos aqui? De orar muitas e muitas vezes e não acontecer nada. E eu fico assim: poxa, acho que Deus não gosta de mim. Já pensou isso também? Eu também já pensei. Desde quando eu penso, eu repreendo, falo: que negócio é esse? Como é que pode? Deus não gosta de mim? Será que Deus tem filho preferencial? Deus olhou de repente para o Cláudio assim: mas eu vou abençoar mais o Cláudio do que o Rogério. Gosto mais dele. Eu não. Irmãos, eu sempre falei aqui, eu nunca disse isso. Eu tenho até um pouco de medo de falar isso. Mas eu sempre falei isso. Eu acho que Deus, irmãos, gosta muito de mim. Deus foi para a minha cara. Foi para a minha cara. Né? Por quê? Eu acho que foi. Se você não acha, não sei, é uma questão sua. Mas eu acho que Deus foi para a minha cara. Parece presunção minha, não parece? Bom, se você quiser achar também que Deus foi para a sua cara, pode achar, fica à vontade. Isso aí é uma questão pessoal de cada pessoa. Mas eu acho que Deus foi para a minha cara, Deus gosta de mim, Deus quer me abençoar. Mas muitas vezes eu oro, como já orei no passado, e as coisas não aconteciam. E nada acontecia. Por que as coisas não aconteciam? Porque minhas orações não estavam de acordo, não estavam consoantes com a palavra de Deus. Não adianta você orar por coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não vai te dar. Por exemplo, digamos assim, você está passando por uma dificuldade numa área X, você ora e fala: Deus, o Senhor não está vendo que eu sou um pobre coitado? Não pobre coitado. Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Né? Eu já orei falando que eu era um pobre coitado. Mas a gente ora assim: o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Será que? Porque a gente tem essa coisa de que, poxa, Deus é pai, não é pai? Então se Ele é pai, Ele tem um coração amanteigado, Deus tem um coração amolecido, e Ele vai se compadecer da minha dor. A gente pensa assim. E de fato, Deus é pai, Deus se compadece da nossa dor. Mas o que eu quero te dizer é que Deus não se move. Irmãos, me disseram que eu posso ir até 8h30. Me disseram hoje, chegou a informação, para mim era até 8. Mas vamos tentar caminhar aí até 8 alguma coisa. Eu estou falando isso porque existem algumas leis aí, prefeituras, essas coisas. Então, Deus, Ele é um pai. E Deus olha para a nossa dor, e Deus, eu acredito que Ele até sente. Mas Deus não vai se mover
pela sua dor. Sabia disso? Que é uma coisa difícil da gente entender isso. E tem muita gente na igreja em crise, em dificuldade de fé, em dúvida na mente, porque está passando por luta, está sofrendo dentro de casa, está chorando, às vezes litros de lágrimas, e está falando para Deus: Deus, o Senhor não se importa com a minha dor? Por que o Senhor não muda a minha vida e a minha realidade, a realidade da minha situação? E aí, irmãos, a gente precisa entender e descobrir uma coisa: Deus, Ele não tem compromisso com a minha situação por aquilo que eu fiz, eu permiti, e nas situações que eu me envolvi, e eu fico pedindo para Deus para me tirar daquela situação, né? E aí Deus não me tira daquela situação, e eu pergunto: por que o Senhor não me tira daquela situação? Porque Deus tem compromisso, irmãos, com uma coisa. Sabe com o que é que Deus tem compromisso? Com o que é que Deus tem compromisso? Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Já vi uma porção de gente dentro da igreja, irmãos, que tem promessa de vida abundante, tem promessa de prosperidade. Já viu muita gente dentro da igreja de oração, gente de oração, e que depende de cesta básica. Já viu isso? Gente de oração e que depende de cesta básica. Poxa, por quê? Porque, irmãos, Deus não dá a realidade de alguém só porque ela está pedindo. E enquanto a gente não consegue entender isso, irmãos, a gente fica batendo a cabeça na parede, porque são ensinamentos e profundezas bíblicas que nós precisamos entender, né? De que Deus, Ele zela em cumprir a sua palavra. Imagina se Deus fosse satisfazer todos os nossos desejos. Domingo eu falei aqui, imagina um torcedor do Bahia, um torcedor do Vitória, ambos pedindo para Deus: Deus, eu quero que o meu time ganhe. Qual é o time que vai ganhar? Os dois estão orando. Qual é o time que vai ganhar? O time que tiver melhor preparo técnico, preparo físico, os jogadores estão recebendo em dia, e uma série de fatores, mas Deus não vai se envolver nessas coisas, a não ser que tivesse aqui na Bíblia, né? Deus dará sempre a vitória ao time do, não sei, Flamengo, né? Está perdendo, já perdeu dois jogos aí no Brasileirão. Assim, irmãos, Deus tem compromisso com a palavra dele. Isso é muito importante nós entendermos. Hebreus 3:1 diz. O que Hebreus 3:1 diz? Alguém pode levantar e ler alto, por favor? 3:1. Portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Amém. Por isso, irmãos santos, está falando para você, amém ou não amém? Amém. Quem é santo aqui? Amém. Somos santos porque Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. Por isso nós somos santos. Você não é santo pelo que você faz. Você não é santo porque você deixou de fazer alguma coisa. Você não é santo porque essa semana você jejuou um dia, ou porque você deixou de pecar aquilo ou aquilo. Não, a sua santidade está baseada na santidade de Jesus. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestiais. Irmãos, cada termo, cada trecho da Bíblia é muito rico. Nós somos santos, nós somos participantes do chamado celestial. Há um chamado para cada um de nós. Nós somos chamados. Amém? Tem gente que fala assim: não, o pastor é chamado, você é chamado também. Talvez não para ser um pastor de uma igreja local, mas um chamado específico para alguma área. Nós somos chamados de participar. Nós somos participantes do chamado celestial.
Aí ele vai dizer, o autor de Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, eu acredito que seja Paulo, mas diz assim, o apóstolo, não Paulo. Paulo escrevendo diz, por isso, irmãos santos e chamados desse propósito celestial, considere, isso é importante, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. É assim que está na sua Bíblia? Apóstolo e sumo sacerdote de nossa? É assim que está na sua Bíblia? E quem é que é esse apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão? O que a Bíblia diz? Jesus. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Eu não vou falar sobre Jesus como apóstolo, mas queria um pouco aqui falar sobre Jesus como o sumo sacerdote de nossa confissão. Bom, o sumo sacerdote, originalmente, era a função daquele homem escolhido da tribo de Levi para ocupar talvez o alto cargo, o mais alto cargo, dentre ali a parte litúrgica do culto do povo de Israel, que ficava no templo. Então esse sumo sacerdote, ele recebia, os sacerdotes faziam lá o sacrifício do boi, do touro, né, do carneiro, pegava ali o sangue, né, colocava ali o sangue numa vasilha e colocava ali nas mãos do sumo sacerdote. Havia só um sumo sacerdote de Israel, Arão foi um deles, e aí Arão ia lá, o sumo sacerdote ia lá diante do altar de Deus, havia a arca da aliança, 2 querubins ali, né, figuras de querubins, estátuas de querubins, e entre aqueles querubins tinha uma chama de fogo, né, alguns dizem que é azul, e o que se fala é chama de fogo. E aí o sumo sacerdote ia e apresentava o sangue do sacrifício diante de Deus, e ele pedia pelo povo. Antes do sumo sacerdote chegar lá, o povo, as tribos de Zebulon, tribos de Judá, tribos de Efraim, tribos de outras que tinham lá, eles plantavam, eles colhiam, eles tinham família, eles tinham terra, eles pediam a Deus chuva, eles clamavam a Deus paz entre as dificuldades que eles viviam lá naquelas terras, por questões de guerra que eles enfrentavam e tantas coisas. Então, o povo de Israel clamava a Deus, mas dependia que um sumo sacerdote pegasse o sangue do animal sacrificado e chegasse diante do altar e oferecesse a Deus. E Deus respondia abençoando a terra de Israel, mandando chuva e provisão sobre o povo de Israel, dando colheita ao povo, para que o povo pudesse colher, naquele ano pudesse ter uma boa saúde, que eles não ficarem livres, né, das pragas, do gafanhoto, ficarem livres das coisas que aconteciam lá. Ok, essa é a figura original do sumo sacerdote. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sumo. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, diz que o véu do templo se rasgou, né, e agora todas as pessoas podem chegar diante de Deus. Por quê? Porque Jesus está se apresentando a Deus como um sacrifício. Não é mais o sangue de um touro, não é mais o sangue de um animal, mas agora é o sangue do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então chega diante de Deus, não mais numa arca, não mais numa chama de fogo, mas agora diante da própria presença de Deus no céu, no seu trono, e Jesus se apresenta ali como o sumo sacerdote. E aí a Bíblia diz que ele é sumo sacerdote, mas há algo interessante aqui. Ele é sumo sacerdote em que sentido? Como que o texto diz? Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. E o que é confissão aqui? Aí eu li lá no meu dicionário bíblico, diz que confissão é o ato de você declarar algo. Lembra do povo de Israel que estava lá fora do templo e que rogava a Deus, e que pedia a Deus, e que fazia declarações a Deus em relação àquilo que eles estavam pedindo, ou que eles estavam, e o sumo sacerdote estava lá diante de Deus pedindo e colocando as súplicas ali como sacrifício.
E aí aqui em Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E aí, irmãos, nós precisamos entender algo, que nós podemos confessar. Não confessar uns aos outros nesse aspecto, né? A Bíblia fala que nós precisamos confessar uns aos outros situações nossas. Está lá em Tessalonicenses, está lá em Tiago. Sempre olho para minha esposa, porque é universitária, e eu tenho que pedir ajuda. Tiago. Então nós precisamos confessar uns aos outros, mas isso é outra história. Não é aquela confissão de padre, confessa, reza 3 Ave Marias e Pai Nosso que você vai ser liberado. A confissão que nós fazemos uns aos outros produz cura. Tem muita gente doente porque não confessa, no sentido de que se eu confesso algo que está em minha vida, no meu coração, isso me traz cura. Perdão de pecados, só confissão a Deus. Mas eu posso confessar ao meu próximo, ao meu irmão, que eu posso dividir cargas, eu posso, né, andar junto com o meu irmão. Mas a confissão que Jesus é aqui, irmãos, que está falando que Ele é o sumo sacerdote da minha confissão, está falando a respeito acerca da confissão da palavra, daquilo que Deus já designou e já especificou para a nossa vida. E o que a palavra diz? O que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Alguém pode dizer assim, bom, se Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão, e se Ele vai apresentar a minha confissão diante de Deus, diante do Pai, aquilo que eu falar e tudo que eu falar, Jesus vai apresentar diante de Deus, então eu posso falar qualquer coisa que Jesus vai confessar, e Jesus vai operar, digamos assim. Jesus, irmãos, Ele quando veio a este mundo, como homem, nasceu ali, mulher, né, Maria, e Ele cumpriu o ministério dele. Jesus, Ele veio para cumprir uma missão. Né? Eu gosto muito daquele texto lá de Lucas, capítulo 4, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, portanto Ele me ungiu para. Esse para é uma palavra muito interessante, porque é uma preposição que fala sobre designação. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. Aí Jesus passa a dizer para que Ele foi ungido. Ele me ungiu para pregar boas novas, dar vista aos cegos, pôr em liberdade o oprimido. Jesus veio para fazer isso, e isso é o Evangelho. Jesus cumpriu o Evangelho, e o Evangelho, irmãos, é muito mais do que uma ideia. É uma ideia, mas é uma ação de Jesus operando e fazendo todas as coisas. Então Jesus, Ele veio a este mundo para cumprir algo na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém? Então Jesus veio para cumprir coisas estabelecidas por Ele mesmo e por Deus. E essas coisas que Jesus veio para cumprir, que Deus quer cumprir na minha vida, que é o Evangelho, e esse Evangelho, claro, foi visivelmente visto, né? Visivelmente visto é bom, né? Mas foi visivelmente estabelecido nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas este Evangelho está desde a criação. A promessa de Jesus está desde a criação. A Bíblia toda fala de Jesus. Gênesis fala de Jesus, Malaquias fala de Jesus, Mateus fala de Jesus, Apocalipse fala de Jesus. Ou seja, irmãos, a Bíblia é o resumo deste Evangelho de maneira geral, escrita, independente de ser na lei, antes da lei, na graça e por aí vai. Jesus cumpre este Evangelho. Esse Evangelho é um Evangelho de boas notícias. Estão aqui palavras de Deus para a minha e para a sua vida. E alguém poderia dizer: se eu confesso algo de destruição para a minha vida, Jesus, Ele é sumo sacerdote da minha confissão, isso pode acontecer? Irmãos, se na palavra de Deus tivesse uma declaração de destruição para a sua vida, isso iria acontecer. Mas na palavra de Deus tem uma confissão, ou tem uma declaração de destruição para a sua vida? Se você chegar e falar assim: bom, então eu vou confessar que o meu vizinho vai se dar mal, isso vai acontecer? Está aqui na Bíblia? Como eu disse antes, Deus não tem compromisso
com as nossas palavras naquilo que a gente quer, porque tem muitas pessoas que são espirituais, mas que vivem ou que não vivem o Evangelho de boas novas e que não usufruem do poder liberado pelo Evangelho de boas novas, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, e Deus cumpre a palavra dele, e Deus cumpre a palavra dele na sua vida, quando você declara a palavra dele. Então hoje, desde que nós chegamos aqui, o Francisco começou a orar, eu estava lá atrás, observando, racionalmente, orando junto com o irmão fazendo declarações. Quando o irmão pegou a palavra aqui, começou a declarar: pede minhas nações que darei por herança. Está na palavra de Deus, Salmos capítulo 2, pede minhas nações e darei por herança. Está na palavra de Deus. Então, se você pedir as nações, Deus vai dar ou não vai dar? Vai dar, amém ou não amém? E por que Deus dá as nações? Capricho nosso? Deus vai me dar as nações porque eu, a glória vai ser nossa? Não, porque está na palavra que a glória vai ser nossa? Não, porque está na palavra que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus pode dar as nações por herança, e quer dar, aliás, Deus dá as nações por heranças. Na minha versão não está nações, está povos gentios, que é o mesmo que nações, todos os povos gentios. Então Deus pode dar aos povos gentios, nações não alcançadas, mundo árabe, por aí vai, a África, qualquer outro lugar. Deus pode nos dar por herança, porque está na palavra, e Deus tem compromisso com a palavra. Deus tem compromisso com a palavra. Amém, queridos? Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos sintonizar a nossa mente. É como se fosse um rádio. Se você tem um rádio em casa, se bem que hoje o pessoal nem usa mais rádio, né? Pelo menos os mais jovens, mas vamos pegar aqui os mais antigos. Lembra dos mais antigos aqui, né? Tipo aí a Débora, quem mais? Né? José, assim, os que têm mais de 25, né? Os mais antigos. Lembra que tinha uma rádio? Tinha antigamente a rádio? Tinha umas que eram até que a gente virava um seletor assim, e tinha um pinozinho que ele ficava aí de um lado para o outro, não tinha assim? Hoje não, tudo digital, você já 35.5, 35.7, aquela, né, bem, a coisa digital mudou. Mas antigamente o cara pegava o rádio e você tinha que sintonizar, Bahia FM, aí você rodava lá e passava. Quando passava, você tinha que fazer o quê? Voltar, aquela sintonia fina, até chegar. O que é a sintonia? É o processo de você alinhar o seu dial, o seu, né, aquele coisinha ali, alinhar aquela frequência com a frequência que está na rádio. O problema não estava na rádio, porque a rádio, lá o local da antena da rádio, estava com a sintonia certa. O problema estava no nosso rádio, onde nós precisávamos alinhar a nossa frequência. E a mesma coisa acontece de maneira espiritual. O problema não está em Deus. Quando nós oramos e perguntamos assim: Deus, por que eu estou orando e as coisas não acontecem? Por que lá em casa tem muita coisa que está acontecendo assim, e o Senhor parece que não se importa com essas coisas? A gente não tem essa sensação, até muitas vezes um espírito de coitadismo, como se fosse assim: Deus não se importa comigo, Deus não liga para mim, estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, eu estou orando, e parece que Deus não liga, não se importa comigo, com a minha oração. Será que Deus ouve oração? Irmãos, Deus ouve oração, mas a questão é que Deus não vai agir, ou Jesus como sumo sacerdote da minha confissão, não vai operar, não vai fazer cumprir aquilo que Ele designou que iria fazer cumprir, que é o que já está na palavra. Muitas vezes eu estou orando fora da palavra, né? Eu posso estar orando por um emprego, mas eu estou orando por um emprego aonde não envolva aquilo que a palavra já diz acerca ao meu respeito, ou não é algo que vai glorificar o nome de Deus. E aí são muitos os motivos. Eu poderia ficar aqui contando detalhes. É como alguém, por exemplo, que está orando por um marido, alguém que está orando por uma esposa,
eu quero me casar, eu quero que Deus me dê isso. Mas a pessoa está interessada em que ela possa ter situações ou coisas que podem tirar ela da vontade de Deus, e aquela oração não é uma oração que está entrando em concordância com a palavra. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, e pode ser que a pessoa não esteja buscando a Deus em primeiro lugar, esteja buscando o interesse particular e próprio dela. E por isso, irmãos, a nossa sintonia é uma sintonia que está desintonizada com a frequência da rádio maior, que é o altar, que é o trono de Deus. Deus no seu trono, irmãos, quer cumprir a sua palavra. E nós precisamos aprender e entender que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que nós confessamos, Jesus vai operar. Eu tive dificuldade de entender isso, e tenho até muitas vezes hoje, porque passa aquela sensação de que Jesus está ao meu serviço, né? Não passa essa impressão? E a gente, assim, como batista, a gente tem dificuldade de falar sobre essa coisa de bênção. A gente é muito, glória a Deus por isso, né? Mas o povo evangélico, principalmente de igrejas de linhas mais tradicionais, tem dificuldade um pouco de falar sobre essa coisa de que Deus abençoa. Jesus cumpre a palavra, Jesus abençoa. E uma vez eu lembro que eu estava pregando e falando, irmãos, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. E aí alguém depois me chamou a atenção e falou assim: pastor, você fala muito de Deus vai abençoar. Eu falei: então tá, no próximo culto eu vou falar muito de Deus vai amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar. Porque as pessoas têm que se decidir. E às vezes nós temos um espírito realmente de medo, no sentido de declarar que Deus vai me abençoar. E a Bíblia toda, de capa a capa, ela está dizendo que Deus vai me abençoar. Se atentamente ouvires a minha voz e cumprires tudo que está escrito nessa palavra, então e aí Deus começa a falar: se eu atentamente ouvir a voz de Deus e cumprir o que está aqui nesta palavra, Deus vai me abençoar. O problema é que muitas vezes nós não estamos atentos a essa palavra. Nós estamos tão envolvidos, irmãos, com tantas coisas, com tantas realidades, e às vezes nós somos afetados diretamente pela realidade que nos cerca. Porque a palavra de Deus, ela precisa muito mais do que ser o livro escrito, mas precisa ser o livro revelado, a palavra revelada no meu espírito. Porque quando você é tocado por uma notícia fora, uma notícia no seu bairro, uma notícia na sua casa, uma notícia: fui desempregado, fiquei desempregado, aquela notícia vem, ela vem de fora, entra na sua mente e fica aqui, e você fala: e agora? Como é que vai ser? O que vai acontecer com a minha vida? Não é? Como é que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Como é que eu vou conseguir me virar? Essa palavra é uma palavra que ela é raciocinada, nós apuramos ela na nossa razão e damos créditos a ela por causa de fatos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós precisamos receber essa palavra de Deus no nosso espírito. A realidade e a notícia que nós recebemos no mundo externo entra de fora para dentro da nossa mente. A palavra de Deus, do contrário, ela vem de dentro para fora. Ela primeiro entra no nosso espírito, e ainda que a realidade à nossa volta, ainda que a realidade externa, fora da gente, diga o contrário, eu preciso me estabelecer nessa palavra, nessa confissão e nessa promessa. Quantas são as promessas de Deus que nós temos na nossa vida, e que muitas vezes somos afetados pela realidade externa. Estamos vendo aí a Covid, morte, será que eu vou morrer? E aí a gente fica com medo, a gente fica preocupado, a gente tem: eu estou passando por luta, meu casamento, minha família, meus filhos, uma série de fatores, uma série de coisas. Está muito alto o sonho? Mais ou menos? Tá bom? Então a gente passa por uma série de fatores e a gente, essas declarações externas, elas entram na nossa mente, a gente processa racionalmente essas notícias e nós começamos a fazer o quê? Muitas vezes até declarar: a minha vida é assim mesmo. É assim mesmo, do jeito que é. Quer ver? No meu caso, como pastor, às vezes eu chego, a igreja é cheia de problemas. Qualquer igreja tem problemas. Tem problemas. Eu tenho que saber bem o que eu declaro. Mas a igreja, irmãos, é a noiva de Cristo. É o edifício de Cristo.
edifício de Deus. A igreja, irmãos, é o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Há quantas menções de igreja na palavra de Deus? E aí a gente esquece das promessas de Deus sobre a igreja, de que Jesus veio para a igreja e de que Jesus vai voltar para a igreja, e que nós começamos a vivenciar os problemas externos acerca da igreja e começamos a dizer a igreja é assim mesmo. É assim mesmo, um monte de gente cheio de problema, um maltratando o outro, um falando assim, sabe, tal, né, aquela coisa toda. E há problemas na igreja, a gente começa a ficar desanimado por causa disso. A gente começa a repensar. Vocês sabiam que o número de pessoas convertidas fora da igreja é maior do que o número de pessoas convertidas dentro da igreja? Sabe por que muitas pessoas abandonam a igreja? Porque elas começaram a dar mais ouvido às notícias externas, e aquelas processadas pela razão, e aquelas que elas começaram a entender assim, quer saber, não vale a pena, eu vou servir a Deus na minha casa. Mas irmãos, como eu falo sempre, não existe carreira solo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de convívio, nós precisamos nos aquecer e de fortalecer a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, desses relacionamentos de mutualidade, onde a gente pode desenvolver os nossos dons. Sabe aonde que eu aperfeiçoo o amor de Deus? Aqui neste lugar, convivendo junto com você. E você aperfeiçoa o seu dom, os seus dons e talentos, aqui neste lugar, junto comigo, com todos os outros que estão aqui. Então é necessário que a igreja esteja aqui. Mas muitos desanimam, muitos saem. Por quê? Porque dão muito mais razão a uma notícia e não conseguem entender que a palavra de Deus tem palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus, irmãos, como essa palavra, como a palavra que sai da boca de Deus, que sai do coração de Deus, que é essa palavra. E nesta palavra há muita declaração acerca da igreja e da glória da igreja e do amor de Deus pela igreja, do amor de Jesus pela igreja. A igreja, irmãos, é a santa noiva de Deus, né? Minha esposa gosta muito quando vai se comunicar com a igreja santa, igreja linda, igreja poderosa, igreja... Isso é verdade ou é falsidade? É verdade, mas quando nós olhamos fatos reais, isso é verdade? Igreja santa, igreja linda, igreja poderosa, igreja operante, está trabalhando, o bairro do Paulinho está sendo ganho para Jesus, muitas pessoas estão sendo impactadas pelo poder do Evangelho. Isso é verdade ou é falsidade? Isso é verdade, irmãos, na palavra. Muitas vezes não está sendo verdade na realidade, não está sendo verdade na nossa visão física. E aí, você vai optar por viver o quê? Aquilo que está na palavra, ou você vai optar por viver aquilo que chega à sua mente, chega com, né, a tua razão, e você começa a dizer, não, sou mais um na igreja, vou ficar na minha, vou ficar quieto que é melhor, né? Se a gente não puder ajudar, também não vou atrapalhar, então vou ser neutro. E o neutro é a mesma coisa que mediano, alguém que não faz nada, a gente precisa lutar por isso. Se a gente quer mudar alguma coisa fora da gente, a gente precisa mudar primeiro dentro da gente. Começa por aqui. O mundo físico foi construído depois do mundo espiritual. Porque, aliás, o mundo espiritual foi construído. Deus é espírito, Deus existe sempre, Ele é eterno. O mundo físico foi feito a partir do mundo espiritual. Eu preciso primeiro mudar dentro de mim, para depois mudar fora de mim. Eu tenho que ter consciência de que Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. E eu preciso orar a palavra. Todas as vezes que eu oro, tem gente que fala assim, esses dias eu conversando com uma pessoa, a pessoa diz, pastor, não sei nem o que orar. Eu falei, ora a palavra. Abre a Bíblia e começa a orar a palavra. Abre a palavra, ora a palavra. Dá para orar a palavra ou não dá para orar a palavra? Dá para orar a palavra? Como é que a gente ora a palavra? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ora a palavra. Passa uma hora falando, Senhor é o meu pastor e nada. Isso é orar a palavra. Porque quando você diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma promessa. É uma promessa. É uma promessa. E eu preciso confessar essa promessa. Porque quando eu confesso essa promessa, Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. E Jesus vai fazer cumprir a minha confissão. Olha que mistério, irmãos. Ele vai fazer cumprir a minha confissão. Por que é que Jesus vai fazer cumprir a minha confissão? Porque eu não estou orando algo a partir daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo, daquilo que eu vejo, Eu estou orando algo acerca da palavra, uma revelação
de Deus na palavra. Então sintonize-se a Deus, né? Eu queria que você abrisse somente lá em Marcos capítulo 16, para a gente encerrar. É assim, irmãos, de repente a gente continua no outro dia. Eu estou acabando a introdução, mais ou menos, porque o tempo é limitado, né? Marcos 16, verso 14 e 20, só vou ler esse exemplo para a gente encerrar. Quando vocês acharam, digam amém. Diga assim: a palavra de Deus é a promessa dele para a minha vida. Eu confesso a palavra de Deus. E Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. Amém. Marcos 16, verso 14 até o verso 20. Diz assim: Marcos 16, 14 e 20 diz: Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Jesus fez o que, irmãos? O que Jesus fez aqui? Repreendeu os discípulos. Há 3 anos andando com Jesus, hein? Repreendeu os discípulos por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o verso 17 diz o quê? E estes sinais seguirão os que creem. Irmãos, os que creem seguem os sinais? Ou os sinais seguem os que creem? Qual é a ordem? Os que creem, está acontecendo um sinal ali, então eu vou seguir o sinal. Não. Os que creem seguem o sinal? Não. Os sinais seguem os que creem. Os discípulos tinham crido? Tinham crido? Não. Jesus repreendeu porque eles não creram que ele havia ressuscitado. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou? Amém. E aí, irmãos, os sinais seguirão os que creem, e em nome de Jesus vai fazer o quê? Expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois disso ter falado, o Senhor com eles foi recebido dos céus, assentou-se à direita, e eles partiram, pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles. Olha, verso 20: Jesus repreendeu, disse por todo mundo, os sinais vão seguir os que creem. É só você crer que o sinal vai seguir. E aí depois eles partiram. E aí Jesus falou sobre quais eram os sinais, alguns sinais aqui que Jesus coloca. E depois, verso 20, eles partiram e pregaram por toda parte, agora já crendo, trabalhando o Senhor com eles. Jesus ficou de fora, irmãos? Jesus continuou trabalhando com eles. E confirmando o quê? A palavra. Confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Irmãos, Jesus continuou trabalhando e Jesus trabalha até hoje. Qual foi a última notícia que você soube que teve alguém que impôs as mãos sobre alguém e alguém foi curado? Qual foi o último velório que você foi e alguém disse levanta e o morto levantou? Qual foi a última notícia que você soube aí que alguém pegou numa serpente? Não estou falando para você pegar na serpente, mas que alguém pegou na serpente e aquilo não causou dano algum. Quais têm sido as notícias que você tem visto? Quais têm sido os sinais? Sabe por que não tem sinal? Porque não tem quem crê. A gente está crendo, irmãos, mais na notícia do Globo, da Band. A gente está crendo mais na notícia da CNN,
A gente está crendo mais notícia da Jovem Pan, qual é a outra aí? Do WhatsApp, a gente está crendo mais no Facebook, nas fake news, a gente está crendo uma porção de coisa, irmãos. E a gente, infelizmente, eu falo isso com muito temor e tremor, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a promessa de Deus, é sobrenatural, ela desafia o natural. Uma coisa é o natural, mas irmãos, Deus é sobrenatural. O Evangelho é o Evangelho do sobrenatural. A igreja é uma agência sobrenatural. Irmãos, igreja não é um grupo de sócios pertencentes que pagam suas mensalidades com seus dízimos e se reúnem porque a gente não tem mais nada para fazer. A igreja é a agência viva do Deus vivo que crê, e os sinais deveriam nos seguir. Que isso nos incomode nessa noite. Solução. Tem muito mais coisa, mas eu vou pular lá para o final, né? Como eu disse aqui, é só a introdução. Não tem outro jeito a não ser abrir a palavra, né? E mergulhar nessa palavra no sentido de entender que essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E aí, irmãos, nós começamos a entrar numa dimensão sobrenatural. Sobrenatural. Qual tem sido a sua confissão? Hein? Minha casa é assim mesmo. Eu nunca vou sair dessa situação. A igreja assim mesmo, lugar de luta. 64 anos assim. Desde que eu cheguei tem isso, pastor. Eu escuto muitas coisas e sou confrontado, porque eu passo a me comportar de acordo com o contexto, com a situação e com a realidade. E aí dentro de mim tem algo gritando assim: não, a igreja é a agência do sobrenatural, o lugar do Deus vivo, de pessoas que se ajudam, de pessoas que se amam, sabe? Porque o sobrenatural, irmãos, é a visão do impossível, são as coisas tremendas de Deus, e a gente precisa deixar que o sobrenatural de Deus se aflore em nós e tome uma dimensão muito maior do que a realidade da qual temos visto, porque nós não andamos, irmãos, pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Amém? Quantos podem dizer um amém aqui? Um amém de crente? Glória a Deus. Quero chamar o ministério de louvor. Dá para tocar ainda? Não, né? Então deixa para quinta-feira que vem. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra santa, por Tua palavra que não erra, por Tua palavra que é infalível, porque é a Tua palavra, não é a palavra de um homem, não é a palavra de uma sociedade, não é a palavra de um político, não é a palavra de alguém que nasceu debaixo de corrupção, mas é a palavra do Deus eterno. E temos a Tua palavra e confessamos, Pai, queremos confessar, queremos aprender a confessar a Tua palavra. Áreas da nossa vida que necessitam de mudança, e temos orado, pedido e clamado, e coisas não acontecem. Queremos aprender no nosso espírito hoje, Senhor, que o Senhor tem compromisso, não com o nosso sofrimento, apesar do que o Senhor, como Pai, também sente pelo nosso sofrimento, mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. E Jesus, como sumo sacerdote da nossa confissão, como diz ali em Hebreus 3, Ele vai fazer cumprir e vai trabalhar, como diz a Tua palavra ali em Marcos, está trabalhando até hoje, para que esta palavra se cumpra, para que o Teu Evangelho prospere,
para que as nossas vidas sejam transformadas e mudadas pelo poder da Tua Palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, neste papel, com relação à confissão da Palavra do Senhor. Nós oramos e te clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe meu irmão, em nome de Jesus. Vai na paz de Jesus. Amém.